Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Bem-vindo aos Bastidores da Vitória. Hoje vamos falar sobre a área do conhecimento que organiza as leis e normas para garantir justiça e ordem social, o direito. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é escritor, filósofo amador, fã de vinhos e quadrinhos. Pós-graduado em Direito Tributário, Direito Previdenciário e Processo do Trabalho, Direito Administrativo e Direito Público. Recentemente lançou o livro Dando nos Dedos, em um evento que contou com lideranças gaúchas e brasileiras. Bem-vindo ao programa, advogado João Darzoni. Muito obrigado pelo privilégio, Sérgio, Martina. Muito bom estar aqui com vocês. Já a terceira, né? Terceira, já musiquinha, já merece musiquinha. Ótimo, vamos botar a musiquinha. É isso aí, bem-vindo. Darzoni, queria te perguntar assim, o que inspirou o livro Dando nos Dedos? Cara, é um somatório, tá? O que aconteceu? A ideia do livro, na verdade, não nasceu como livro, né? A minha ideia original, há uns 4 anos atrás, era escrever um livro sobre a dívida e sobre histórias do parlamento. Tá? Porque eu fui durante 6 anos, agora não me lembro direito, mas já faz tanto tempo, eu fui nas duas gestões do presidente Breyer, né, presidente da OAB, eu fui da Comissão de Acompanhamento Legislativo. Então, ali acumulei várias histórias de bastidor, assim, que eu acho que valeriam a pena ser contadas, assim, curiosidades, circunstâncias engraçadas, né? Então, a ideia original era essa. E também escrever sobre o tema dívida do Estado do Rio Grande do Sul, né? Alguns enfoques, já que eu fiz parte até dezembro de 2023 do grupo que faz o acompanhamento da CO 2059 no STF, né, que trata da ação da dívida da OAB. Só que veio a pandemia, né, e eu, de repente, fiquei em casa. Né, eu moro em São Leopoldo, né, 25 km de Porto Alegre. E, de repente, eu parei um pouco em casa. E, cara, nunca tinha acontecido isso, né? Ficar tempo em casa. Prisão domiciliar, quase. Exatamente. E aí eu comecei não tinha sistema, né, não sei se você sabe, mas o Covid chegou primeiro no Poder Judiciário, né? Então ali ele foi, né, o primeiro lugar, parou tudo, foi o Judiciário. Foi horrível. Né? Suspenderam prazo, aquela coisa toda. E aí eu comecei a prestar atenção um pouco mais na minha cidade, né, que eu nunca parava, porque a gente estava naquele momento da pandemia em que os decretos municipais eram que regravam todas as atividades humanas, né? E aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada na construção desses decretos aí, e aí começaram a nascer os primeiros textos, né? Os primeiros textos, eles foram um ensaio, né? Porque o que aconteceu? Como eu estava em casa, e eu sempre gostei muito de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é o meu filósofo, meu escritor favorito, né? E uma das coisas que eu sempre gostei do Nelson Rodrigues foi o cinismo. Bastante. Pô, cara, eu não sou fã de futebol, não sou boleiro, mas ele tem um livro específico que fala sobre filosofia e ele faz vários textos de futebol. Eu achava aquilo genial. E ele pegava pesado, né? Então, o primeiro texto nasceu com essa ideia, né, de escrever sobre política local. Eu misturava um pouco de filosofia, quadrinhos, né, que eu sou nerd das antigas, eu curto quadrinhos, eu sou Star Trekker, eu curto Star Wars, né, jogo videogame, né, não tanto quanto gostaria, mas... Então eu comecei a emular isso aí, né, cara? Foram as influências que eu tava tendo em casa naquele momento, né? Porque eu tava revisitando filmes, essas coisas, e aí nasceram os primeiros textos, né? Então, e eles foram evoluindo. Então, eu publicava nos sites locais, né? No site do Políbio. Né? Lá em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, tem uma revista chamada Revista News, que é de um amigo meu que é editor, que é o Kleber Martin, né? O Kleber tinha uma publicação que seria tipo a Caras do Vale dos Sinos. Né? Beijão, Kleber. Então, o Kleber sempre também foi outro amigo que me estimulou. Tem que escrever mais, isso aqui é legal, pô, isso tá dando visualizações, tal, isso aqui. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária aqui, do IPTU.
Então, os textos, eles têm uma sequência, né? Então, foram mais de 80 textos que eu escrevi nesse período da pandemia até a enchente, né? Então, eles não fazem... Eles ficam legais de ver na sequência, né? O Políbio Braga, aí, jornalista Políbio Braga, meu amigo, ele sempre dizia o seguinte: cara, isso aqui é muito bom se tu ler na sequência. Uhum. Porque tu vai vendo uma construção histórica. Então, tu começa lá na pandemia, tu começa na questão que envolve polêmicas, assim, dos conselhos municipais que criavam as normas de isolamento, a aplicação de recursos, né, o aumento do IPTU, o custo de vida, né, a liberdade de expressão, que se a gente puxar a memória, Uhum. né, essa questão da censura, ela começa Por ali. por ali, né, que a gente E por isso que tu usa no teu livro ali, tu coloca a série Star Wars ali pra fazer uns personagens de uma forma que tu não pode falar tudo. Exato. Interessante essa aí. Ali tu tem a esquizofrenia da esquerda, né? Porque sem partir do pressuposto que as maiores barbaridades, né, da humanidade foram sempre cometidas assim, ó, pelo bem comum, Uhum. Uhum. democracia, Deus e fome. Em nome dele. Em nome, né, democracia, né? Então, as maiores atrocidades, elas geram... Agora também tem o elas Estado geram... Democrático de Direito, exato. né? E o Star Wars, em particular, ele tem um personagem que sempre me atraiu muito. Darth Vader, ele é um cara que ele não se enxerga como mal. Uhum. Na cabeça dele, ele tá salvando o mundo. No Brasil tem vários assim, né? E a qualquer custo, né? Então, eu sempre faço essa analogia. Olha, o Darth Vader, ele é um espírito que está entre nós. Com certeza. Né? Ele é o extremo, né? Uhum. Se tu pegar lá o episódio... Acho que o episódio 3, se eu não me engano, que é... Dá pra falar? O da Guerra nas Estrelas pode falar bastante. Agora os Darth Vader brasileiro, tu só fala Darth Vaders brasileiros. O Darth Vader no episódio 3, né? Naquela segunda trilogia, que é a primeira... O Retorno de Jedi? Não, o episódio 3 é a Vingança do Sith. Ah, Vingança do Sith. Tá. Tem a Claro que ao contrário. Tá. Darth Vader, ele era um Jedi. E ao fim e ao cabo, mudou de salvar a esposa e os filhos, né? E o bem, né? Fazer o bem, ele se corrompe, né? Dando o lado negro da força. Sim. E quando ele se corrompe, ele se volta contra aqueles que... contra aquelas pessoas, né? Ele se torna aquilo que visava combater, né? Um assassino, se deformou inteiro, né? Sim. Entendeu o filme? Mas ele acha que ele tá salvando o mundo. Ele acha que tá fazendo bem. Aí ele acaba com a democracia, ele virou império. Então, eu sempre achei o ativista político extremista, tanto de direita quanto de esquerda, muito parecido com o Darth Vader. Porque na pandemia isso ficou muito evidente. Uhum. Aquelas pessoas que se diziam moderadas, né? Não. Em nome da... Não, fica em casa, vacina já, aquela coisa toda. Porque, né, não saia, a economia a gente vê depois. Ali o Darth Vader meio que tomou conta no coletivo, né, cara? No geral. Preocupado, né? Fiquei preocupado quando eu vi aquilo. E aí nasceu a quadrilogia de 4 textos ali, que é a esquizofrenia da esquerda, né? Muito interessante. E hoje aqui, agora, por exemplo, se fosse fazer um texto agora, como é que tá a crise de credibilidade do Poder Judiciário? Dá pra botar o Darth Vader aí também nessa crise? Dá, né? Na verdade, dá pra botar quase em tudo, assim, né? A gente tem que separar um pouco, assim, o Poder Judiciário, né? Sim. Né? Tu tem o Poder Judiciário... Claro. E o Supremo Tribunal Federal. Uhum. Né? Que são duas coisas... diferentes. A meu ver, hoje, Totalmente completamente distintas, né? O Poder Judiciário,
né, ele está operando normalmente, né? A gente vê algumas influências digamos assim, Do lado obscuro do da lado obscuro força. da força, Claro. às vezes se manifestando, aqui e acolá, mas pontualmente. É uma decisão de primeiro grau, mas eventualmente o Tribunal de Justiça corrige. Tu vê, assim, os poderes, né, em primeiro grau e segunda instância, vamos dizer assim, eles meio que auto se contendo ainda tem uma autocontenção. Ainda. Mas quando a gente fala em Supremo Tribunal Federal, aí a coisa muda bastante, né? Porque ali tu tem a premissa de que os fins justificam os meios, né? Uhum. E eu percebo particularmente que, né, eu como enxergo, por exemplo, a Constituição como um complexo de normas de freios e contrapesos no exercício do poder, né, quando tu mexe em questões fundamentais, liberdade de expressão, devido processo legal, né, tu cria ondas de perturbação no sistema jurídico que são incontornáveis. Uhum. Então é mais ou menos que nem aconteceu com o Darth Vader, né, com o Anakin Skywalker, né, guerreiro Jedi, né? No momento em que ele se volta, né, no momento que ele percebe, né, quando ele está lá com o Palpatine lá, né, Palpatine lá, o senador, né, não, a democracia tem que ser preservada a qualquer custo, né? Aí quando tu passa aquela linha, né, em que o arbítrio da força justifica, que o exercício do poder por si só ele justifica uma ação efetiva, né, para manter um status quo, vamos dizer assim. Aí tu cria uma anomalia, que é o que está acontecendo hoje. Tipo, nesse momento eu tô vendo que é uma inconstitucionalidade, mas como é só essa Generalizar, vez, então eu vou votar assim, porque, né? Esse é o problema, né? E a gente sempre remonta, né? O direito, ele não é uma ciência exata, mas ele tem fundamentos concretos, né? Que é devido ao processo legal, devido a coisa julgada. E essa relativização de preceitos fundamentais, eles criam essas anomalias. Na medida em que porque tu pode perceber, né? Vamos pegar, por exemplo, o inquérito do fim do mundo, né? Uhum. Ele começou com meia dúzia de pessoas, começou lá na revista Cruzoé, lá suspender aquela matéria, o amigo do meu pai. Uhum. E, cara, nós já temos 5 anos, 6 anos. E trocaram fizeram a troca das cadeiras lá em cima, né? Não concluí, né? E tem mais de 20 mil pessoas arroladas naquele inquérito. Imagina, não pode isso, tem que ter prazo para Tem terminar. o homem mais rico do mundo que foi citado pro Twitter, o X. Aham. O cara tweetou lá, tá o cara mais poderoso do planeta Terra, né? Tweetado sentado no sofá, tweetando. Esse cara virou real no Brasil. É muito engraçado. E isso 2 anos depois tem uma consequência, né, gigantesca, né? A consequência veio. Essas medidas, né, tipo as aplicações de sanções, né, o ministro, né, Uhum. Alexandre de Moraes, né, isso aí, né, para mim é fruto dessa, né, ou seja, o poder exercido sem limites, né, sem os limites do quê? Do direito, né, das balizas fundamentais, né, devido ao processo legal, é carta rogatória, ali, que o pessoal, né, tem que abrir um processo. Mas aí tu entra na questão, tá, mas o cara tweetou, isso aí é crime. Aí tu entra na questão da liberdade de expressão, quer dizer, então que não pode falar mal do Supremo? Como é que é esse negócio? Falou mal do Supremo, arrola? Como é que é, né? Tem um texto que eu brinco com isso, né? Ali No Brasil, livro, uma né? pessoa como tu, com essa mente criativa, não para nunca de escrever livro, né? Porque se tu for pensar, todos os dias tem uma um texto ali que eu abordo essa questão, né, da liberdade de expressão. Na verdade, tem 3 textos que eu abordo sobre isso, né? Até posso dar um pequeno spoiler, né? Um é quando a santidade das urnas eletrônicas. Ali eu misturo um pouquinho de religiosidade, né? Vou ter que botar PIN em vários palavras. Então, porque assim, o sistema eleitoral ele existe para criar paz social. Uhum. O fundamento da justiça eleitoral é paz social. Claro. Simples. A questão é que, para a parcela significativa da população, ele não tem credibilidade. Simplesmente isso. E aí surge a questão, né? Se tu tem a NASA invadida, se tu tem bancos que investem bilhões de dólares aí, tu tem governos, né,
europeu, americano, chinês, russo, criptografia, e os caras são invadidos. Aí tu tem a Santa Urna que não pode, né? Que não, isso aí não acontece. Não, né? eles alegam Ou seja, é que uma ela questão não de fé, né? Não é Eles uma alegam questão- que ela não está conectada, né? Pro na homem, internet. pro homem médio, poxa, Sim. se invadem a NASA. Pô, mas como que não invade aqui? Ou seja, quando tu tem tantos eventos de sistemas que são ditos impenetráveis, são penetrados a todo momento, são invadidos, né? Então surge a questão. Mas só pode ser uma coisa santa, né? Uma coisa sacra, né? Um milagre, né? Porque, então tu entende? E ao invés de pacificar a ideia do resultado eleitoral, né, tu cria todo um sistema de perseguição àquelas pessoas que questionam o sistema. Perfeito. Então, o que gera paz social, né, não gera mais, gera uma espécie de conflito permanente. Não pode falar, cai a conta. Né? Então, tu tem... É quase uma república do George Orwell, né? né? Então, isso aborda também. Né? E outra questão que a gente aborda é a questão de quem... Né, é que falar assim, o legal é ler o texto no contexto, né? Mas tem uma expressão muito antiga, é quem vigia o guarda, né? Como é que é? Quem elegeu o guarda? Quem vigia o guarda. Quem vigia o guarda. Quem vigia o guarda. vigia o Pô, guarda. todo mundo é vigiado, mas assim, e o guarda? Então tem um contexto que a gente... Tá, se o Supremo é a última palavra, mas quem vigia o Supremo? Ah, pois é. Aí é que entra o ponto, né? A gente está numa situação em que o Supremo Tribunal Federal, tu falou em crise judiciária, a postura dos ministros não é compatível com o conceito que a gente tem do juiz. Uhum. Tia, aqui em Porto Alegre, a gente tem 104 desembargadores no Tribunal de Justiça, 104 ou 107, não me lembro. Não me lembro de cabeça. Também não. Cara, tu não sabe quem eles são. Olha, é muito tirando um ou dois que dão entrevista por questões institucionais, ou o presidente Exato. do Tribunal de Justiça, ou aquele... Tem um cargo no tribunal que é o corregedor, né? Que volta e meia tem que... Ou em eventos do próprio Poder Judiciário. É muito difícil tu ver um juiz dando entrevista, falando sobre os processos. Até na Luman, né? Então, o atual Supremo, a atual conjuntura do Supremo, ela não tem o exercício da magistratura compatibilizado com a realidade do Poder Judiciário. Uhum. Que o juiz fala nos autos, é isso? Exato. E se tu for comparar com outros países, né, esses tempos eu estava fazendo uma referência, tem um amigo meu que estuda em Berkeley, né, ele dá aula em Berkeley, né, e ele conseguiu muito na área de direito ambiental. Gente finíssima, amigão meu. Cara, a gente conseguiu chamar pro evento em Berkeley um Justice. O fulano de tal lá, que eu não me lembro o nome dele. Tá? O cara aceitou. Desculpa. E faziam 10 anos que o cara não aparecia na universidade para dar uma palestra. O ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Uhum. Um cara que tem o poder de suspender um decreto do Donald Trump hoje. Sim. Esse cara fazia 10 anos que não dava uma palestra. E aí eu fui ver, fiz uma pesquisa de Google um tempo atrás, e faz 7 anos que tu não vê um Justice dando entrevista na TV. Tu vê a diferença, né? Então, a postura do juiz, né, que é o juiz, ele tem uma figura quase mítica, né, coisa divina. Se tu for olhar no passado, a construção do magistrado, né, é o exercício da prudência, do equilíbrio. Se a gente for voltar no tempo, que esse ano vai muitos meses atrás, tem um certo ministro que foi no Supremo e fez um sinal quase da cruz lá no estádio do futebol. Quer dizer, né, o Supremo, o ministro do Supremo, né, um juiz, ele é uma figura etérea. Sim. Né? Então, não é compatível com posição política, né? Não é compatível com a forma com o poder está sendo exercido. Então, há uma anomalia, sim, no Supremo Tribunal Federal. Né? Perfeito. E quem quiser
ler essas histórias e outras, onde é que acha o livro? Esse livro, hoje, ele está sendo vendido, né, no site do Políbio Braga, né, polibiobraga.com.br, e ele pode ser adquirido através de contato direto, né, que está ali no site, né, que tem um WhatsAppzinho lá, que eu não me lembro agora, o número, né, falha do entrevistado, né, e pelo e-mail polibio@polibiobraga.com.br. Em São Leopoldo, dia 29, a gente vai fazer um evento, tá? Lá no restaurante da Manuela Zang, acho que tu conhece. Já ouvi falar, né? não fui ainda. É já o ouvi lugar falar. de gastronomia alemã, Ó, né? E a gente vai fazer dia 29 um evento, né, que é de lançamento lá, né? Porque afinal de contas a minha base é, apesar de nunca estar lá, é São Leopoldo, né? Então a gente vai, e a renda do livro vai ser toda destinada para o Observatório Social, né? Então a gente vai fazer esse evento lá porque também a gente tem muito atores locais, né? Se tu olhar o livro, a gente faz esse link com questões nacionais, questões estaduais, tudo, mas ela tem muito da cultura local. Então você achou prudente fazer um evento lá também, né? vou aproveitar agora que o Darzoni está tomando uma aguinha, vou mandar um abraço especial para nossa audiência. Para a Jussara, que de Viamão, para Iracema de Porto Alegre e para o Otávio de São Paulo, capital. Aproveito para informar também que os nossos e-books, série Personalidades Vitoriosas, Winston Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América, e da série Caminhos para a Vitória, Guia Prático para Sua Vitória e Plano de Mandato, já estão disponíveis no site da Amazon. E lembro você que quer sair candidato nas próximas eleições, faça contato com a gente através das nossas mídias sociais, pois ainda temos vagas nos contratos de mentoria. Eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaime, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Mari Incorporadora, construtora referência na capital, na Serra e no litoral, em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês aí, através do nosso QR Code. Mas, Darzoni, retomando, ainda sobre o Poder Judiciário ali. E a questão das custas processuais? Cara, vamos analisar o seguinte. A gente tem um problema de custas localizado em dois tipos de... A gente tem 3 tipos de judiciário. Vou colocar isso aqui entre aspas, tá? A gente tem a Justiça do Trabalho, a gente tem a Justiça Federal e a Justiça Comum, tá? A Justiça Federal, hoje, funciona assim, tá? Para você entrar com uma ação, tá? Se você ganha até 5 salários mínimos, ganha assistência judiciária gratuita, tá tudo certo. Agora, o valor das custas começa em R$10 e o teto máximo, independente do valor da causa, é R$950. É um valor até muito acessível. E esse valor é o mesmo desde 2003. Isso na Justiça Federal, né, do Rio Grande do Sul, aqui, que é a região sul, né, pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o valor das custas não é nem na Justiça do Trabalho e nem na Justiça Federal. Tá? A Justiça Federal, para quem não sabe, é causas previdenciárias, questões que envolvem a União, são questões que envolvem Caixa Econômica Federal, autarquias, etc, etc, etc. Já quando a gente fala em Estado do Rio Grande do Sul, com Justiça Comum, né, a gente tem um baita de um problema, na minha avaliação. Por quê? Porque o valor das custas ele é calculado de 2 formas. Tá? Ele é 2,5% do valor da causa. Tá? Então, tu imagina qualquer valor que tu... Imagina, R$10.000 deveria ser 2,5%. Porém, eles têm um cálculo lá que o valor de alçada mínimo te joga esse valor para R$700. Tá? O que acontece? Tá? Hoje,
qualquer discussãozinha que tu for fazer de classe média, assim, vou colocar classe média, tá? Uhum. Um veículo hoje, 0 quilômetro, aí tu tá falando de um carro de início, assim, 90 mil reais. Tá? Então tu pega 2,5% de 90 mil reais, tu já tem 2 mil reais de custas, Uhum. tá? Certo? Certo. Então, quando tu vai ter uma contenda, por exemplo, de condomínio, tá? Onde é que o cara fica um ano sem pagar o condomínio? Tá? A média aí de... Vamos colocar aí mil reais, R$1.200, tá? Mais juro, correção, tu tá falando de um processo de 30, 40 mil reais. Então, para tu exercer o direito de ação no Rio Grande do Sul, é muito caro. Tá? E aí, né, a minha discussão é a seguinte, né? Inventário. Então, vamos... Covid matou, infelizmente, milhares de pessoas no Rio Grande do Sul. Muita gente não tem como fazer um inventário, cujo obstáculo são as custas judiciais. Um imóvel, tá? Vamos pegar um apartamento pequeno, tá? Médio, assim, em Porto Alegre, ou em qualquer lugar. Minha Casa Minha Vida está falando de 250 mil reais. Uhum. Tá? Então, 2,5% disso está falando em 5 mil reais. Então, o valor das custas no Rio Grande do Sul, ele tá, de certa forma, no meu entendimento, completamente fora do contexto econômico da classe média. Porque a gente tem que considerar o seguinte, até 5 salários mínimos, tá? Hoje tu tem uma imunidade em quase tudo. Agora, recentemente foi aprovada a lei da isenção do imposto de renda, né? Que a gente sabe que vai acabar repassando em outras coisas, tá? Porque o governo tirou a isenção, colocou a isenção, mas vai acabar tributando mais porque vai aumentar imposto. Uhum. Mas quando a gente fala em processo judicial, isso praticamente tu exclui a classe média que ganha hoje no Brasil entre 8 e 15 mil reais, 20 mil reais. Praticamente tu exclui ela do acesso ao Poder Judiciário. Perfeito. Tá? E a gente tem que considerar o seguinte, hoje a classe que ganha entre 7 mil reais e ganha entre 20 mil reais, ela é considerada classe média alta. Uhum. Tá? Só que é a classe que está mais endividada. Sim. Né? Tu vai pegar um financiamento, por exemplo, tu vai começa a colocar aí, né? Se tu mora em Porto Alegre, por exemplo, ou na grande Porto Alegre, se tu tem uma parcela de Minha Casa Minha Vida, um carro Plano e um de saúde. filho, Plano de saúde. e um filho, olha, tu nem precisa ser casado, tá? Né? Assim, nem precisa ser casado, porque tu, né? Cara, tu tá falando de uma despesa média de 10 mil. Plano de saúde, né? Plano de saúde. né? Plano de saúde. Plano de saúde para três pessoas, né? Um casal e um filho, tu tá falando em 2 mil reais, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Uhum. Né? E eu tô falando baixo. Então, num contexto desse, por exemplo, em que tu vai fazer qualquer discussão judicial, tá? E a causa tem valor econômico, tá? Então, por exemplo, se eu for entrar com uma ação para revisar um plano de saúde, que hoje tu tem aí planos de saúde que, né, que aumentaram esse ano 25%, tá? Eu recebo muita reclamação disso. E a gente vai olhar lá 2 mil, 3 mil reais mensalidade e a gente vê assim o cara ganhando 9 mil, 10 mil. Tô falando servidor público aí, Sim. né? Ou iniciativa privada. O cara, para ganhar esse salário, é um cara que tá bem colocado no mercado hoje. Sim. Né? Vamos falar sério, né? Não, Ele tá bem colocado. Esse cara não entra, ele não acessa o Poder Judiciário pelo obstáculo das custas. É verdade. Né? Então, na justiça comum, as custas são um empecilho gigantesco para o acesso ao Poder Judiciário. E o processo eletrônico não deveria ter minorado as custas? Deveria. Hoje eu vejo que o grande problema que tu vê muito, eu vejo muito isso, né, fala-se muito em crise da advocacia, ele está, sim, na questão do acesso ao Poder Judiciário, principalmente da classe média. Tu não tem discussão de classe média. É verdade. Tu tem uma classe completamente excluída, porque o que acontece? Tá, vou imaginar uma situação comum, corriqueira, tá? Uma questão que envolva, sei lá, revisão... Imagina uma situação da vida aí, revisão de cheque especial, de cartão de crédito. Né? Quando tu fala em acessar o Poder Judiciário para rever um abuso, né, de alguma circunstância da vida, qualquer ela que seja,
Se tu ganha 10 mil reais, tu não acessa o Poder Judiciário. Porque ele tem que pagar o advogado. E o advogado, na maioria das vezes, recebe menos de cobrança de honorários do que o Poder Judiciário recebe de custas. Olha que para tu cobrar hoje, tu fazer um contrato com um cliente, tá? Cobrar 5 mil reais, tá? É um exercício olha, né, tem que parcelar, né, tem que, né, fazer uma ginga muito grande de administrar esse cliente que te paga 5 mil reais. Só que ele vai pagar mais 2.500 de custas. E aí tu tem que agregar. Eu estou falando das custas iniciais. Estou falando aí, por exemplo, a gente não está falando de perícia. Tá? A gente não está falando, por exemplo, de auxílio condução, oficial de justiça. Ou seja, quando a gente fala em custos iniciais, a gente está falando das custas iniciais, porque no decorrer do processo tem outros custos para agregar. Então hoje eu vejo como grande empecilho ao Poder Judiciário, né, ao acesso ao juiz, né, as custas judiciais. E aí eu vim perguntando, esse debate que eu vim querendo, né, tentei fazer quando estava na OAB, é o seguinte, né, hoje tu tem a regra geral da postergação, né, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse conceito postergação de emolumentos, já ouviu falar dessa coisa, esse nome aí, né? Como é que funcionava antigamente? Antigamente a gente ia no protesto, né, no tabelionato, chegava lá, ó, tem essa dívida para cobrar, vamos protestar. Quero protestar esse cara que não me pagou, caloteiro, aquela coisa toda. Ah, então tá, o senhor paga uma taxa. Que são os emolumentos e tal, né? E gera um registro positivo, né? Quase um SPC automático, né? Isso vigorou até um tempo atrás. Hoje tu tem, né, com a informatização, hoje se tu chegar no cartório, só apresenta o documento e só vai pagar os emolumentos, na maioria das vezes, quando o devedor for pagar em cartório. Por quê? Porque aquela prática que tu tinha no passado, antes do formato digital, ela era muito burocrática, tu exigia pessoas, hoje é sistema. Né? E aí tem um estudo que foi feito um tempo atrás do IEPRO, Instituto do Protesto do Rio Grande do Sul, Instituto de Estudos e Protesto do Rio Grande do Sul, IEPRO-RS, que demonstrou o seguinte: quando eles implantaram a postergação de emolumentos, o valor dos emolumentos dobrou a arrecadação. Meu Deus. Então, o que eu vinha colocando na época que eu estava na Comissão de Acompanhamento Legislativo? Que a gente tinha que trabalhar esse conceito dentro do Poder Judiciário. Porque o que acontece? Se tu tem a possibilidade dos emolumentos serem pagos ao final, por postergação, né, essa regra poderia ser aplicada ao Poder Judiciário, sim. Como forma de tu determinar um acesso mais universal, porque afinal de contas tu tem hoje dois extremos de cobertura, digamos assim, do judiciário. A classe mais pobre, vamos dizer assim, né, a classe mais pobre, que ganha até 5 salários mínimos mensais, e os ricos. Tu tem todo um meio de classe média que não está sendo fácil para esse pessoal entrar e ter acesso ao judiciário. Né? E isso deveria ser revisto, porque hoje o procedimento eletrônico, praticamente, se tu somar processo eletrônico, inteligência artificial, né? O processo judicial não justifica ser tão caro. Tá? Porque hoje, eu te digo, na minha prática diária e cotidiana na advocacia, hoje o advogado ele não é o primeiro a receber. Não, faz tempo isso, não é o primeiro a receber. Tá? Geralmente o primeiro é o Poder Judiciário, porque tu tem que trazer, né, se tu for trazer para inventário isso, tá? O pessoal que faz direito de família, ele é geralmente o último, porque tu tem que pagar o imposto de transmissão, causa morte, tu tem que pagar lá, que é de 6% a 8%, tu tem, né, os próprias despesas processuais de formais de partilha, né? Então, se tu vai falar, por exemplo, do inventário aí, cara, de 500 mil reais, 600 mil reais, tu tá falando num custo médio de 20 a 40 mil reais, fora o advogado. Ou seja, o Estado tá recebendo mais do que o advogado recebe, se for considerar. Então, esse debate é o que deveria estar sendo feito, a meu ver, pela OAB. A OAB do Rio Grande do Sul devia puxar esse debate. Né? O presidente Leonardo Lamarck está faltando aí eu
toma liberdade, imagina, de puxar as orelhas dele em público. Presidente Leonardo, tá faltando o senhor fazer um debate sério sobre isso. Sim. Tá faltando. Porque hoje o advogado, ele virou refém, né? Ele ficou refém das custas. O cliente chega, ele quer uma consulta, né? O advogado faz a consulta, Tá quase né? sendo Dá a tolhido. consulta. Ele tá quase sendo E tolhido assim, nessa o primeiro obstáculo são as custas. Ah, Sendo que a regra geral hoje, se for pegar as grandes empresas, por exemplo, você vê como essa prática é injusta. Eles têm todo um sistema de cobrança de dívida que é todo terceirizado para os cartórios. Não gastam R$1. Tudo por e-mail. Ó, esse título duplicado aqui não foi pago. Isso... Funciona. Não, eles não gastam R$1. Porque cobra tudo devedor. Entende? Sim. Então, se criou praticamente uma forma de renda hoje, né? Porque tem todo o complexo lá, CDL, SPC, tudo trabalhando meio junto. Claro. Então, toda a dívida que antes era feita por cobrança de dívida, que era feita por advogados, tá? Hoje é feita pelos cartórios. Tá tudo certo, evolução do sistema, a advocacia tem que se inventar e tá tudo certo. Porém, as ferramentas de facilidade com a evolução tecnológica, elas não representaram, né, um acesso universal ao Poder Judiciário. Tá? Que, a meu ver, essa cobrança de custas na propositura, para mim, ela é inconstitucional. A gente tem um debate teórico, muitos dizem que não. Eu entendo que sim. Tá? A gente tem questões que envolvem... a maioria das pessoas não tem liquidez hoje no Brasil. Ah, porque tem imóvel. Cara, tem imóvel não quer dizer muita coisa. Tá? Sim, tu não tem que dizer, sustentar tem imóvel. patrimônio. Tem patrimônio é diferente de liquidez. Às vezes né? tu recebe Tu herança é e não recebe constrangido, dinheiro, às né? vezes, né, por uma demora no processo judicial. O juiz nem aprecia. Tem casos assim que a apreciação né, dos pedidos está condicionada aos custos e tu tem uma discussão preliminar disso. Então, eu avalio que hoje, no estado do Rio Grande do Sul, e por simetria a gente, né, vê em outros estados também, aconteceu o mesmo fenômeno, é o acesso obstaculizado pelas custas. Perfeito. E mudando um pouquinho, de que maneira a transparência, né, nas decisões judiciais poderia ajudar a mitigar a crise de confiança no judiciário, na tua opinião? Se é que... Aí a gente tem dois tipos de coisas assim, que a gente teria que avaliar. Né? A própria ideia de conflito, tu vai criar sempre um lado que não vai gostar da decisão. Sim, né? claro. Então, quando o juiz se pronuncia, seja para condenar ou para absolver, 50% do público vai estar insatisfeito. Claro. Tá. Hoje, o que a gente percebe é que a gente deveria avaliar, né, a separação dos processos, vamos dizer assim, comuns, tá? E dos processos ditos processos constitucionais, para voltar a ter uma certa... A gente deveria ter no Brasil a separação do poder judiciário um pouco mais... A gente deveria ter tipo modelo alemão. O modelo alemão, o americano, por exemplo, tem a Suprema Corte, que é separada do sistema, só vai discutir alguma coisa que envolve algum preceito fundamental que, né, viola a Constituição. Hoje a gente não tem essa separação. E a própria composição dos membros que compõem o Poder Judiciário. Então, essa transparência, ela só vai acontecer quando todo o sistema for filtrado, né, no aspecto de quem julga, como chegou naquela posição para julgar. Então, a gente começa, por exemplo, a eleição do Quinto Constitucional. O Quinto Constitucional, a meu ver, aqui no Rio Grande do Sul, ele é pouco transparente. Ah, mas é o Conselho da OAB que vota. Mas tu não vê as votações, né, no YouTube, né? Tu vê a sabatina do ministro do Supremo Tribunal Federal, até do ministro do STJ, mas tu não tem, por exemplo, uma sabatina de um desembargador, né, eleito pelo Quinto Constitucional. É verdade. É verdade. Né? Então, essa forma de tu entender o que o cara... mas ele escreveu obras. Cara, isso não quer dizer muita coisa, né? Porque se a gente pegar a doutrina dos juízes, assim, que são escritores de literatura jurídica, muitas decisões não tem nada a ver com o que eles escrevem.
né? Ah. Isso pode pegar até o próprio STF, né? É verdade. A gente pode pegar, É. porque a toga, Tem né, dois ela lá- põe... Ela Tem põe- dois lá em cima que é completamente diferente do que está Mas, escrito nos então, livros. Então, tem, né? então, Meu então, Deus. então, eu acho que a nomeação dos membros do quinto é uma forma já de clarificar, mas a OAB escolhe por votação e tal. Cara, mas a gente não tem acesso a uma sabatina. A gente não sabe como a eleição acontece, a gente sabe que acontece, mas ela não é divulgada no YouTube, por exemplo. É uma crítica que eu faço ao atual sistema de escolha de desembargadores no estado do Rio Grande do Sul. Acho problemático, né? Uma sabatina deveria acontecer, pública. O que o senhor pensa, por exemplo, sobre determinado assunto? Custos processuais. Custos processuais, o acesso à justiça. Porque o acesso à justiça ele é propalado como uma política do Poder Judiciário, mas na prática o que tu tem é cada vez um obstáculo maior. A gente tem decisões, por exemplo, que chegam ao cúmulo de pedir para o cara apresentar as contas de cartão de crédito, porque a declaração de imposto de renda não é suficiente. Então, a transparência do Poder Judiciário, ela começa, a meu ver, com a própria eleição dos seus membros que ascendem aos tribunais. Sim. A gente até tem um razoável controle dos concursados. Tá? Então, por exemplo, quando tu pega um juiz, hipoteticamente aqui, pega um cara de Santa Maria, ele tem um histórico de judicatura em Santa Maria, ou seja, os advogados daquela subseção ou que atuaram em Santa Maria já conhecem, esse aqui é o doutor fulano, fiz audiência com ele, ele pensa assim, teve uma decisão assada. Então, tu já tem uma história quando o cara ascende na estrutura do Poder Judiciário. Agora, o quinto constitucional já... Cara, primeiro... os próprios processos, né, que o desembargador eleito pelo quinto são uma incógnita, porque, né, às vezes o cara nunca exerceu a advocacia como advogado. Tem um escritório e tal, mas é privado, né, não é público, né, tu não sabe como é que o cara se comportou, né, não estou dizendo que tem alguma evidência disso com os nomeados pelo quinto, mas a ideia de transparência passa por tu saber de onde é que o cara vem, como passou, e fazer uma lupa, né, na história da pessoa. Né? Então, hoje eu vejo esse grande problema, o acesso pelo quinto. Né? Outro problema que eu acho é que os tribunais, eles são muito fechados. Né? Muito fechados e de um tempo para cá, né, tu pode perceber assim com as próprias normas de conduta, assim, da corte específica, não dos magistrados. É chato. A linguagem é chata. É uma linguagem meio moralista. Né? Vamos lembrar que o TSE, anos atrás, ele não são uma cartilha. Essas palavras vocês têm que evitar nas petições. Né? Tem um diário lá, um dicionário. Né? Virou um negócio meio esquisito. Né? Então, a visão do judiciário, né, ela está muito vinculada ao movimento progressista, né? E não é, na prática, a construção que o tribunal fez, assim, de marketing, mas não é tão progressista assim, né? Se tu for analisar, na medida que tu tem algumas ações, alguns processos, que tu nota, assim, que há uma resistência até na aplicação das leis, né? Tu faz por maturidade, por prudência. Então, a imagem que o tribunal se projeta não é a imagem dos processos, vamos dizer assim, ela é desvinculada. Né? Tu acha que, considerando tudo isso, tu acha que a opinião pública consegue perceber, digamos assim, um ativismo judicial? Consegue. Existe, né? Principalmente na esfera... A gente tem que perceber o seguinte, assim, ó, o ativismo judicial surge quando? Qual é a raiz do problema do ativismo judicial? É a omissão legislativa. Se tu analisar o Supremo Tribunal Federal, agora mesmo tem uma questão aí que o PSOL entrou, acho que foi no Supremo, com a DPF, né, a questão dos impostos sobre as grandes fortunas, que é um conto da esquerda lá, que eles vêm com essa bobajada aí, né, mas levou para o Supremo. Por quê? Porque é a omissão legislativa de fazer o debate. Exatamente. Né? Então, o Supremo, que é um ator político, se sobrepõe, né? Faz ativismo judicial quando não há o debate político. Pela omissão do Senado, exatamente. Né? E aí é aquela coisa, né? Quando tu começa a exercer o poder é uma droga, né? Ele vicia. Né? É muito bom ser poderoso, né?
né? Ser rico, bonito, poderoso, né? São 3 coisas que são boas de ter, né, cara? Porque, né? Então, o Supremo, o Judiciário, ele cresce muito na omissão legislativa. Né? E justamente quando essa omissão atinge milhares de pessoas. Em direito público, a gente vai ver, por exemplo, questões assim, que envolvem assim, tipo de greve do servidor, que não é regulamentado desde 89, devia ser. A gente está vendo, por exemplo, questões que envolvem particularidades bobas, assim, tipo, adicional noturno para o magistrado, depende de regulamentação. Não, nunca foi, né? Agora foi mandado de injunção, né? Que é um instrumento muito utilizado para suprir a lacuna. Então, tu vai ver a questão do aborto, né? Tu vê a questão, por exemplo, da eutanásia. Então, o judiciário é ativista quando? Quando não existe lei. Né? E quando há um silêncio né, do Congresso e do ator legislativo em fazer o debate. Aí tem o ativismo. E será que se viesse uma PEC aí, modificativa na forma de indicação dos ministros lá da Superior, tu acha que daria... Eu acho que hoje está se criando um espaço para discutir isso. Né? A gente teve um ministro que renunciou ao cargo na semana passada, que é o Luiz Roberto Barroso. Tem outro aí sinalizando? Né? Então, eu acho que seria o momento de fazer esse debate. Mas, na verdade, então, esses que renunciaram, os próximos que vão entrar vão ser novinhos, jovenzinhos. Mas por que os nomes ruins passam, né? Pois Porque o Senado se silencia. Todos esses caras aí não foi o presidente da República que nomeou, foi o Senado. Temos 3 nomes. Né? Temos esse nome aqui. Inclusive dos partidos da oposição, né? Eles silenciam geral, não é uma coisa... E aí coisa... é que tu vê a incongruência, né? Porque quando eu reclamo do ministro Supremo, eu vou dizer particularmente, para mim o problema é o Senado. É o Senado. E se tu for pensar, pela simetria, digamos, o mandato do ministro Supremo tinha que ser o mesmo do mandato do Senado. Se tu for a gente tem no Brasil umas jabuticabas, né? A gente tem algumas jabuticabas aí, né? Que o pessoal não se dá conta. Não se dá conta, assim, né? E que começaram a aparecer, assim, que eu acho meio preocupante, né? Por exemplo, quando tu tem essa situação, por exemplo, patrimonial dos ministros aí, que a gente começou a ver né? Cara, né, tem notícias aí de compras de imóveis de milhões de reais. Pô, né, um salário de 43 mil, né, não compra. Né, então, tu tem algumas coisas assim que precisam ser mais esclarecidas. Então, a sabatina ela tem que ser mais séria. Claro. A composição da corte ela tem que ser mais séria. Né? Então, o cara que reclama do ministro A, B ou C hoje, ele tem que lembrar que o Senado colocou ele lá. Ele tem que pensar em quem ele votou para senador também, né? Eu acho que quais são os ministros do Supremo que não tem processo de impeachment hoje? Tá? Olha, que eu saiba, todos têm. Então assim, chegou um pertinho aí, chegou a ter quase os 41 votos, né? Mas ele foi indicado pelo Senado. Exatamente. Foi indicado pelo próprio Senado, pela própria casa. Muitos dos caras ali que assinaram foram os caras que indicaram. Exato. Né? Por analisar. Então, onde é que está faltando seriedade? Na educação. Perfeito. Né? Na sabatina. Que esse é o grande ponto. Essa sabatina devia ser pública para todos os integrantes de cortes superiores. Porque o cara que é versado em direito, que o cara que é um profissional, operador de direito, seja ele professor, seja doutrinador, advogado, promotor, juiz, cara, é o métier dele. Ele sabe. Entendeu? Mas aí tem certas coisas que são complicadas. Por exemplo, a gente tem hoje um ministro que foi advogado do presidente. Não tenho nada, não tem nenhuma indicativo assim, de desabonadora da conduta do ministro. Mas um dos elementos que tu precisa ter dentro do Poder Judiciário é a noção de parcialidade. A parcialidade é um conceito. A imparcialidade ela é um conceito abstrato. Mas o cara que não é simpatizante do PT ou do presidente Lula, quando ele viu o advogado dele julgando processos na Suprema Corte, sendo que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele estava sustentando para soltar o presidente. Não se dá por impedido, né? Ele olha aquilo e acha uma coisa estranha. Né? Vamos dizer sério. Né? Não estou dizendo que tem alguma coisa na conduta do ministro. Não, longe disso. Mas a imparcialidade... ela é uma coisa etérea, ela, né? Não, o homem médio não, né? Nem precisa ser homem médio, né? A gente olha aquilo e não entende assim como
isso pode acontecer, né? Quem é que deixou passar? O Senado. Perfeito. Inclusive teve ministro que se auto-jogou agora há pouco. A gente tem Não, situações... mas o Darzoni tá apontando muito bem, porque fica todo mundo assim, tem que mudar, a forma de indicação tem que mudar, só que realmente o Senado tá totalmente Mas é onde falha, porque assim, a gente pode mudar como, né? A eleição direta para ministro, eu sou contra isso aí. Sou contra. Não acho que a eleição de ministro seja uma coisa saudável. Não, mas dentro da classe já poderia começar por dentro da classe. Né? Pelo menos. Mas mesmo assim, cara. Tá, mas e cargo vitalício não, tinha que ter mandato fixo. Eu acho que esse sistema, por exemplo, assim, porque a gente tem que avaliar o seguinte: o sistema ele é ruim, ele não é perfeito, tá? Esse sistema, por exemplo, de tu colocar o teu nome à disposição, que nem aqui no Rio Grande do Sul, eu acho um modelo interessante. Tu vai lá, tu quer ser desembargador? Põe teu nome e vamos pro escrutínio. Né? E aí tu sobra 3. Né? Entendi. E aí esses 3 vão botar na sabatina, vão botar os 3. O que o senhor pensa sobre direito de IPTU? Né? Vai julgar IPTU no Tribunal de Justiça, não vai julgar grandes questões, né, tributárias, assim, né, tirando o ICMS. O que o senhor pensa sobre IPTU? O que é para o senhor acesso ao poder judiciário? Tu entende? Então, essa sabatina do processo, e eu vou te dizer, a ordem deveria abrir espaço para isso. Né? Porque o contato diário do advogado com o desembargador, seja processo, seja, né, fazendo audiência, seja atos processuais, né, a gente não pode ser pego de surpresa também, né? Pegar uma pessoa completamente estranha, né, do métier advocacia. Né? Então, acho que falha no processo aí. Né? O fato é que a indicação é feita, né, pelo presidente, mas quem dá a última palavra, né, no caso aqui, a gente apresenta uma lista tríplice. A última palavra do governador. Ele pode escolher um dos 3. Esses 3 estão aptos. Sim. Então, esse espaço de aberto, divulgado, televisionado, porque depois, porque fica invasivo. Cara, depois os caras dão entrevista na TV. Depois tu tem, né? Tu entende? Depois os caras aparecem. Né? No Rio Grande do Sul não tem essa prática ainda, né? Não tem juízo espetaculoso, assim, né? Mas é homem público, né, cara? É homem público, né, tia? Então não há incompatibilidade com a sabatina ser televisionada. A gente tem casos aí, júris televisionados aí, divulgados, o YouTube aí veio para ficar, não vai, né? Então acho que deveria se pensar na responsabilidade da sabatina. E hoje, quando a gente fala em Suprema Corte, o problema é o Senado. Perfeito. Porque outro modelo é essa questão dos mandatos, né? Eu acho que 8 curto, mas eu acho a vida inteira longo. Então, acho que talvez ali meio termo entre 8 e 16, 12. Porque tu tem o tempo do processo, né? Então, tu tem causas, assim, por exemplo, principalmente essas questões. A gente tem que separar, por exemplo, a Corte Constitucional, que é outro problema que a gente tem, né? A gente tem as ações de competência originária, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança coletivos, aquelas coisas. Tem uma certa burocracia para propor essas ações constitucionais. Né? Não poderia acontecer uma instrução criminal por uma Corte Constitucional, que nem acontece hoje. Então, acho que a questão do foro privilegiado, ela entra no balaio também. Eu sou favorável, por exemplo, acabar com o foro privilegiado no Brasil. Eu sou defensor dessa tese. Outra coisa que a gente deveria avaliar, né, para dar uma transparência melhor, que entraria no conceito, é a definição do trânsito em julgado. Na gestão do presidente Breyer, lá em 2017, 2018, a gente tinha um projeto muito bacana, que recebeu o apoio da OAB do Rio Grande do Sul, que era redefinir o conceito da coisa julgada sem modificar a Constituição. Em que tu alterava lá, né, para quem é do direito, aí, o conceito recurso extraordinário e recurso especial. Tu criaria uma ação rescisória constitucional e ação rescisória especial. E o trânsito julgado operaria diretamente logo depois, né, da fluência do prazo, né, não seria imediato. Sim. Então, tu poderia até fazer a discussão por ação rescisória, mas o trânsito julgado aconteceria em segundo. É um projeto que foi engavetado lá no Congresso, então resolveria. Então, tu tem questões que precisam ser discutidas no âmbito, né, da escolha dos membros do Poder Judiciário, sim. Então, tu começa por transparência, foco na sabatina, vamos dizer assim,
e fazer essas mudanças estruturais. Acho que esse seria o caminho para tu recuperar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Porque hoje o que está em crise, a meu ver, é o Supremo, não o Judiciário. Sim, tem que Né? separar. Porque se tu for avaliar, por exemplo, aquele aposentado que está recebendo um precatório de uma ação proprietária, ele está feliz com o Judiciário. Claro. A demanda foi atendida. Aquele Sim. condomínio que conseguiu recuperar o seu crédito lá do condomínio que não pagou, ele está feliz com o Judiciário. Aquela mulher que foi vítima de uma maré, né, um abuso, uma situação né, que envolve Maria da Penha, está feliz com o Judiciário, funciona. Então, a gente tem que decompor o que está dando problema. Hoje, para mim, o problema do Poder Judiciário é que o Supremo, né, ele está tomando um rumo político e não compatível com o exercício da torre. Perfeito. E a morosidade do julgamento nos casos de corrupção, né, influencia a confiança na sociedade, no sistema judiciário? Claro. Esse é um... Se a gente for falar das ações de improbidade, a gente tem um complexo de coisas que não funcionam, que não são necessariamente o Poder Judiciário, né? A gente tem aí que a gente tem que colocar outro cara aí, que é o Ministério Público, né? O Ministério Público, via de regra, é o legitimado para propor ação de improbidade, né? A ação de improbidade é uma das formas de controle que tu pode ter sobre a atividade administrativa, né, e atos de gestão, né, do políticos, né? Mas tem uma outra parte que está falhando, que é a sociedade civil. Se tu for olhar lá na questão por exemplo, do controle social, né, para propor ação civil pública, por exemplo, que é uma lei de 1983, se não me engano, né, podem propor ação civil pública o Ministério Público, a OAB, associações, né, associações de bairro, né? O cidadão fica Ou seja, só com a na ação proteção, popular, na proteção do patrimônio público, né, seja seu âmbito cultural, ambiental ou mesmo, né, que envolva né, quando for alguma coisa lesiva aos cofres públicos, É ação popular. é ação civil pública também. Sim, também. Né? Então tá faltando aí a sociedade Sociedade civil organizada. ter iniciativa de fazer o seu controle, porque que esse é um ponto que eu tento abordar um pouco também, que eu venho, né, o tema transparência para mim é um dos melhores temas, que eu acho que a sociedade brasileira não entendeu exatamente como é que funciona o regime democrático. O regime democrático, ele funciona com a partilha de poder, onde o cidadão tem poder. Qual é o poder que ele tem? Ou é para ter? Controle. É pra Né? ver. O controle. Né? Controle. O controle ele tem quando tu tem transparência. Esse ato administrativo não está condizente com a moralidade administrativa. Tu tem lá ferramentas, ação popular, se é uma entidade que eu acho que deveria propor ação civil pública, mas existe uma resistência da sociedade civil a assumir esse poder. Né? Não é só o Ministério Público. Eu vivo colocando lá na minha terrinha lá, porque essa lei municipal é inconstitucional. Cara, associação de bairro legitimada universal para assuntos comunitários. Se a IPTU foi indevido, o aumento, se é inconstitucional, dá para propor a DIN. Mas ele tem que entrar no justiça? Claro. Então tu vê assim que existe uma disfuncionalidade até do conceito do que o cidadão pode fazer, né? Então acho que faz parte do processo cultural, né? Ele tem que amadurecer para o cidadão exercer esse poder. Hoje tu tem ferramentas maravilhosas, a própria lei de acesso à informação, tu tem a lei geral de proteção de dados, tu tem a lei que é a 14.429, que é a lei do governo digital, tu tem medidas, né, que tu pode fazer. Só que tem que ter um pouquinho mais de... Né, o poder ele tem que ser exercido. E quando tu não exerce esse poder, tu delega esse poder o tempo inteiro pro próprio poder, tu acha que, por exemplo, tu não vai encontrar conflitos de interesses em situações que envolvam, por exemplo, sei lá, o poder fiscalizando o poder. Óbvio que tu vai ter em determinadas situações conflitos, né?
Então, eu acho que a cidadania ela deveria ser exercida com um pouco mais de energia, e está faltando isso. Das entidades... Mas tem muito, principalmente o Poder Judiciário, ele alega sempre que a população gaúcha, brasileira, ela judicializa demais as questões. Mas aí tu tem dois fatores aí, né? Quando o judiciário fala isso, né, não é que judicializa demais. Se tu for pegar o relatório, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, tu vai ver que o maior réu é o governo. Pois é. Se tu pegar aqui no Rio Grande do Sul, não sei quantos milhões de processos a gente tem hoje em andamento, mas há 2 anos atrás, 25%, 30% era o poder público. Sim. Tá? O pior empregador, é o que eu sempre digo, não, como réu Como réu e como autor. e como autor. Aqui em Porto Alegre, tu pode ter certeza que o que mais tem processo em andamento são as varas da Fazenda Pública. Ou seja, o Poder Judiciário trabalha para o Poder Executivo. Que maravilha. Né? Se tu for analisar, vamos pensar, né? São 11 milhões de pessoas, tá? 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, tem que conferir esses dados, mas a gente chegou a ter saúde, quando tu fala judicialização da saúde, acesso à medicação, cara, tinha 1,5 milhão de processos. Nossa. Imagina. Envolvendo medicação e tratamento. Tá? Se eu não me engano, tinha mais de 1 milhão de execuções fiscais. Nossa. Com o governo cobrando imposto. Servidor público, se tu somar a esfera municipal, a esfera estadual, com certeza tu tem 1,5 milhão de processos. Tá? Bancos massivos, né? Aí tu tem o seguinte, tu tem as ações massivas. Né? Quando tu fala revisional bancário, quando tu fala em plano de saúde, tu tem massas, contratos massivos. Então, quando tu tem um questionamento de 1, tu pode ter de 1.000. Certo? E essas questões no Brasil, elas são estruturais porque tu tem o governo brasileiro, em todas as instâncias, ele é um péssimo empregador. Tá? Então, a gente sempre pensa em servidor público, o alto escalão, o ministro, né? Um desembargador, um promotor, né? Mas se tu considerar, por exemplo, que no Rio Grande do Sul a gente tem uma discussão que envolve o piso do Nacional do Magistério que não foi cumprido, a gente está falando em 170 mil matrículas. Nossa, Então, nós temos um litígio no Rio Grande do Sul, no estado, que são 170 mil processos judiciais. Sim. A gente teve uma discussão no passado, quem vai lembrar, né? O pessoal não lembra, né? Já velho, né? É uma discussão que envolvia os reajustes da Lei Brito. Lembra disso aí, Martina? O Brito, em 96, deu um aumento para os servidores públicos. Aí chegou parcelado. Aí chegou nas últimas 2 parcelas lá, não, a lei de responsabilidade fiscal me impede, não deu o aumento. Aí ficou uma discussão, o Supremo bateu o martelo em 2004 e disse o seguinte, não, esse direito adquirido, não pode. A lei de responsabilidade fiscal é posterior, então tu tem que dar um aumento. Né? 300 mil processos. Mas esse acúmulo de processos, né? Eu acho que, vamos dizer, implica diretamente na celeridade. E não é, na né? qualidade das decisões, E não é, porque hoje tu pega hoje se fosse julgar uma lei Brito, basta um computador. Hoje tu tem uma inteligência artificial, recebe lá, porque hoje quem distribui a ação, antigamente como é que era, Sérgio? Antigamente o advogado ia no fórum, 3 vias do processo. Uma dos autos, uma da citação, juntava documento, autuava, tu precisava de 6 pessoas para autuar um processo. Hoje não, hoje o advogado entra, é o advogado que seleciona o assunto, é o advogado que distribui, hoje o advogado é um cartório. E tá? digital. Tudo digital. É multiuso. Aí o que acontece? Tu tem lá classificações do tipo de processo. Uma ação de família, uma ação disso, uma ação daquilo, Tu vai refinando os filtros. Vai refinando os filtros, aí cai num sistema. Sim. Primeira coisa que ela avalia tem custos, entendeu? É o que a inteligência. A inteligência artificial já lê e já produz, ou seja, para resolver 170 mil processos que venham a ser gerados em 2026, por exemplo, vai bastar um botão. Para tu ter ideia de como isso funciona, tá? O maior litígio do Brasil são que envolve as poupanças. Do plano Collor, né? Do plano Collor. Não.
Do plano... Plano Verão, Verão, 1987. 1 e 2. O Verão e o Plano 2. Bresser, O Bresser. 87. Plano Verão, 89. Plano Collor 1 e 2, cara. 90 e 91. Imagina. Cara, isso são 15 milhões de processos. Aí tu vai perguntar assim, excesso... Quando eu vejo excesso de judicialização, quem causa? Uhum. É o governo. É o governo. É o governo. É o governo, cara. É o governo e as grandes empresas vinculadas ao sistema financeiro. Então, isso acontece por... Né? Então, tu tem que decompor o problema. O problema é excesso de processo. Cara, eu concordo, mas o que tu vai fazer? Sim. Né? Se tu pega hoje e analisar, se tu for analisar hoje, a Justiça Federal, por exemplo, decompor lá o que são os processos judiciais, revisão de aposentadoria por erro de previdência. São milhares e milhares de casos. O INSS não considerou o tempo insalubre aqui. Ele não considerou o tempo de serviço militar, né? Umas discussões assim. Sim. Mas aqui... não, mas isso não aparece lá no meu CNIS, lá o tempo que eu trabalhei como balconista. Pois é. Diminuiu meu tempo, né? Pô... Outro tem aquele que entrou com a trabalhista, reconheceu o vínculo e não teve na aposentadoria. Entende? Tem várias coisas que geram processo. Claro. E aí? Né? Então, tu tem uma anomalia que o gerador de processos judiciais no Brasil é o governo. Será que isso aí não é de propósito para se retroalimentar o Estado? Claro que é. Eu gero, eu recebo custas. Claro. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma anomalia gigante. Tá? Que o fundo judiciário ele banca as despesas. Sim. Da parte da estrutura, não é só o 12º. Uhum. A receita do Tribunal de Justiça ela é baseada em quem? Custas judiciais, o 12º, tá? E o spread bancário dos depósitos judiciais. Claro. Parte da remuneração dos depósitos judiciais, metade fica com o executivo, metade fica com... O que é o 12º? O 12º é o percentual constitucional da arrecadação que o Estado tem que receber para o Poder Judiciário. Vai parte para o Legislativo, parte para o Executivo, parte para o Judiciário. Tá. É por isso que sai do Tesouro direto para os poderes. É um cálculo que se faz, é 1%, se não me engano. Então, tu tem essa conotação aí. Então, tu tem necessariamente uma fonte de receita que, né, os depósitos judiciais, quando entra com a ação lá, deposita em juízo, tu tem essas questões aí, essa remuneração toda, ela não fica no banco parada. Ela é aplicada, o Banrisul é o destinatário desses recursos, ele gira com esse dinheiro e presta pra tiazinha, pra vozinha, pro cara aposentado, é o crédito minuto lá que tu tem. Né? Tá, e ele gera cobra uma taxa lá de juros do cara. Uma parte desse jurinho aí que ele cobra da tiazinha que pega o crédito minuto na boca do caixa é uma remuneração que vai pro judiciário e pro executivo. Até o 2017 ficava com o executivo, com o judiciário. Gostou? Tá gostando? Tá. Interessante. Sim. Aí o partido do Sartori lá foi... Mudou. Né, que começou a parcelar. Não, mas esse dinheiro... Né, não, vamos dividir com vocês aí. Tá? Então tu tem fonte de custeio. Claro. Então, quando tu fala, você retroalimenta, sim. Sim. E quando tem um cancelamento de precatório, não vai pagar mais. Que teve agora. Sabe o que é isso? Sim. Tem algumas coisas. Tá faltando uma certidão no processo que não era pedida lá atrás. E aí deu. Mas hoje toda eletrônica, né? Daí a culpa é do advogado, né? A gente tem anomalias, né? Então, quando aí fala vai explicar pro teu cliente. Cara, tem um processo aí bem antigo aí que envolve uma praia conhecida aqui do Rio Grande do Sul, não vou dar nomes aí, mas tem uma praia lá que foi desapropriada. Praia, litoral norte. Tá. Desapropriada. Desapropriaram a praia? 6 mil pessoas. Vive precatório até hoje. Mas não. Essa faixa aí, esses dias eu estava conversando com um colega aí que atua na área de desapropriação. Cara, foi desapropriada uma faixa gigantesca de área aí para as BRs. Então, isso já cabe outro episódio do podcast. Então, tu tem... Já tô até anotando aqui. Então tu tem N situações que geram a judicialização massiva. Sim. Né? A gente e o Brasil a gente tem e assim a gente tem também a evolução dos contratos digitais também, que aí tu entra num outro tema que eu acho que vai ampliar muito. Outro podcast, tô anotando. Não dá ideia, tá dando ideia. Então tu tem essa ampla judicialização eletrônica que tu tem, por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, isso gerou
uma modificação também das próprias ações judiciais, né? Então, hoje tu tem... Cara, hoje tem crime... Hoje, antigamente, xingar a mãe do cara era um crime contra a honra. Falava isso num restaurante ou no... né? Hoje tu fala, não dá nada, mas tu fala no Facebook, fala mal da mãezinha do cara, gera um processo, dando moral, né? Então, isso, de certa forma, amplificou bastante. Né? A gente tem N casos, né? Então, a própria vida digital, ela também amplificou isso. Mas a questão que surge é o seguinte, o custo disso também foi modificado. Não é, hoje um processo ele não tem a mesma quantidade de pessoas envolvidas que nem tinha no passado. Até os próprios escritórios de advocacia deram uma enxugada, né? Se tu considerar antigamente que tu precisava, né, para atuar, por exemplo, em Uruguaiana, que o meu escritório falou para atuar em Uruguaiana, entendeu? Ali praticamente, era caríssimo. Hoje tu senta no computador, conversa com o cliente, então tu tem uma redução também na cobrança dos honorários, porque também, né, também houve essa facilitação, né? Os custos reduziram bastante, mas esse custo de acesso ao Poder Judiciário não foi. E hoje tu tem magistrados aí que têm alto rendimento em função dessas melhorias, né, tecnológicas, mas tem uma outra parte que também não anda tão bem, né? Então esse debate ele tem que ser decomposto em camadas, entende? Eu acho que se a gente conseguir identificar as camadas correspondentes, tu consegue atuar com precisão. É por isso que eu sou muito crítico hoje do sistema OAB, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, porque esse debate das custas ele tem que ser feito com uma certa... Ele tem que ser feito com estrutura. As custas estão altas. Alto lá. Quais custas nós estamos falando? Sim. Mas não tem... Tem modelos que a gente pode criar, tem inovação. Ou seja, essa inovação da cobrança das custas, ela tem que ser repensada, né? Se os cartórios, cara, são máquinas de fazer dinheiro, tu imagina processo judicial. Entendeu? O que é mais... Hoje, se tu não paga, por exemplo, uma condenação, tu vai a protesto. É uma coisa que... Tu entende? Não faz sentido, por exemplo, tu ser condenado, que nem eu tenho clientes que foram condenados, não ganharam ação, perderam, até as custas, não vai a protesto, não paga. Quer dizer, então qual é a diferença de tu cobrar no início e cobrar no final? E a gente tem essa previsão, essa possibilidade. Sim. Então acho que é um bom tema. Mas nós vamos ter que deixar isso para outro, porque o nosso hoje está encerrando, infelizmente, passou muito rápido. E o Sérgio quer que eu te pergunte de novo, quem é o cidadão João Darzoni? É que nem todo mundo assiste todos os episódios que tu já participaste. Olha, Sérgio, hoje o João Darzoni, cidadão, é um advogado preocupado com todas essas questões aí que envolvem principalmente um retrocesso na transparência. A gente está vendo assim que o debate público ele não está acontecendo dentro das premissas de transparência. Por quê? Porque ele meio que granalizou. Então hoje o debate público, para mim, é a maior fonte de preocupação e é essa preocupação do cidadão João Darzoni. É o debate, qualidade do debate público. Não só debate político. Tu tem o debate político, por óbvio, mas tu tem o debate de coisas fundamentais que não está sendo feito com a devida transparência. Hoje existe uma granalização dos assuntos. Ou tu é contra ou é a favor. Ou tu é isso ou tu é aquele outro. Ou seja, tem que ter opinião sobre tudo. Mas exatamente sobre o que nós estamos falando? Né? Então acho que falta um pouco mais. Não é do A, tu é do B. Então tu tem as questões têm camadas. Então hoje eu tenho muita preocupação com a perda das camadas desse debate. Então hoje eu sou muito preocupado com isso. Eu vejo por exemplo, que a gente vê isso no cotidiano, porque tu vê assim, o TikTok está substituindo né, o decreto legislativo, né, o decreto do executivo. Né? Hoje tu não tem mais acesso às razões pela qual algumas decisões são tomadas. Hoje tu tem uma superficialidade em quase tudo. Sim. E a superficialidade acontece porque não há transparência no debate. Então isso eu acho hoje o cidadão João Darzoni está preocupado com a transparência. Perfeito.
Bom, Darzona, a gente queria deixar aqui um profundo agradecimento pela disponibilidade de estar com a gente hoje aí. Esperamos que todo mundo procure aí o Dando nos Dedos, né? Lá no site do Políbio Braga, é Site isso? do Políbio. E lá você vai ter acesso para Adquiri-lo. adquirir isso e ver um pouco dessas histórias que ele contou aqui diretamente, né, na sua leitura. Então a gente deixa esse agradecimento, né, e deixa o microfone para suas considerações finais aí. Olha, primeiro eu quero eu agradecer, né, Sérgio e Martina, né? Vocês são pessoas que são amigos, né? Então, para mim, conversar com vocês é sempre um privilégio, né? Então, eu que estou agradecido, envaidecido. E deixar claro para vocês o seguinte, essa preocupação que a gente tem hoje, que externa no livro, que externa a opinião, né, eu acho que ela é uma preocupação que existe em todas as gerações, tá? Sim. E quando a gente fica um pouquinho mais velho, a gente fica um pouquinho mais preocupado, né? Mas eu acho que hoje esse debate que a gente faz é um debate que a gente tem que fazer de forma permanente. Ele é um debate do passado, tá? O debate político, ele é transparência, probidade, né? São coisas do passado, elas são coisas do presente, tem que ser objeto do futuro. Então, eu vejo como um perpétuo aprimoramento do debate político, né? Eu só espero que ele continue, né? Que as pessoas se deem conta que rios e poços não são debate. Ah, pois é. Que é o grande problema que eu vejo que a gente está enfrentando, é a superficialidade, né? Com certeza. Então eu deixo a dica aí pro pessoal, né? Começar a ler menos rios e ler um pouquinho mais, né? Começar a entender o que está por trás do post. Beleza. Obrigada, Eu que agradeço. Darzone. E pessoal, você que quer dar nos dedos e não sabe como, leia o livro e fique com a gente toda semana, às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Curta, comente, compartilhe. E se você quiser entrar na política com uma trajetória de sucesso, faça contato com a Vitória Consultoria através das nossas mídias sociais. E até semana que vem. Então, pessoal, acesse vitoriaconsultoriapolitica.com.br e venha construir sua vitória com a gente. Podcast Bastidores da Vitória, toda quinta-feira um novo episódio, um novo conteúdo. Preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.